Acertou toda, fez 30 operação, ó, 30 operação, ok? Foi esse robô hoje. Fala pessoal, beleza? Vamos lá mais uma vez, Next Trader aqui. Nós vamos trazer mais uma automação para vocês. Vou explicar para você aqui agora como que vai funcionar essa estratégia. Olha só, usaremos dois indicadores aqui. O primeiro, estocástico lento, 5 período. O segundo indicador nós vamos usar o indicador nosso que nós fizemos. Esse aqui ele é nativo aí do Profit. Ele é o Euro Invest. Então esse aqui a gente deu uma mudada nele, fizemos uma customização nele, tá? E tá aqui, ó, indicador Next Trader. Ele tá lá no PEC também. Esses indicadores aqui, além de estar nativo no Profit, ele também tem lá no PEC. Vamos usar dois indicadores, estocástico lento, 5 período, e o Euro Invest. Se o estocástico estiver acima de 50% e o Euro Invest acima de 3,5, ele vai colocar uma ordem de compra 35 pontos acima da máxima. Eu vou abrir aqui para você entender, ó, vou abrir a configuração aqui dessa automação, dessa forma que vai aparecer para você, ó. Só que aqui eu coloquei até as 18 porque eu preciso fazer o vídeo, tá? Então nós estamos fazendo um vídeo aqui no pregão ao vivo. O que nós temos nesse robô? Ele vai colocar uma ordem 30 pontos acima ali onde ele entrou ali, ó, fez uma compra lá, tá? 30 pontos acima. Ele coloca essa ordem aí, uma ordem stop, ele entra na frente do preço. Isso eu vou explicar para você no código. E aqui nós temos a distância, tá? Então quando ele descer um pouco aqui, ó, onde está o mouse aqui, ele vai montar a grade. Essa grade, você tem a possibilidade de colocar, no caso aqui até 10, né? Mas você pode colocar 20 se você quiser, tá? Ou uma, ou duas, ou três, fica a seu critério, tá? Ah, eu quero colocar, ah lá, montou a grade já. Quero colocar 5 grades, beleza, marca 5 aqui, ó. Tá? E a quantidade de contrato inicial, vamos deixar aqui do jeito que está com 10, a quantidade de contrato inicial está com 1, tá? Vou ensinar você também. E o gain dele é 35 pontos de gain. O stop aqui, ó, tá aí marcado 1000 pontos, só um stop de segurança, você pode configurar aí do jeito que você quiser. E aqui embaixo tá a cereja do bolo desse robô, ó. Veja bem, nós colocamos aqui, ó, um gain máximo do dia de 250 pontos. R$250. Então bateu R$250, ele vai parar de operar nesse dia, tá? E a perda máxima aqui tá de 500, mas você pode configurar do jeito que você quiser, né? Tanto é, vou até mostrar para vocês aqui, ele já operou hoje. Isso aqui é a operação dele de hoje, ó. No período da manhã ele operou, né? Aí fez 251. Aqui tá configurado para parar com 250, ele bateu 251, ele parou. Vamos dar uma olhada no relatório dele, desse robô hoje, ó. Acertou toda, fez 30 operação, ó, 30 operação, ok? Foi esse robô hoje. Ele já saiu da operação, já fez 56, né? Nós estamos rodando ele agora ao vivo. E agora nós vamos programar essa automação aí, eu e você, exatamente. Eu convido você a fazer parte do nosso PEC. O pessoal tá aprendendo a desenvolver, a montar a sua estratégia. A gente ensina aqui você e você vai aplicar em cima da sua estratégia, ok? Então vamos lá. Para você programar isso aqui, você vai vir aqui, ó, em estratégia, você vai clicar em estratégia e vai clicar em editor de estratégia aqui, ó, editor de estratégia, tá? Vai abrir essa aba para você, ó. E aqui nós vamos digitar o nosso código. Como eu já fiz, né? Eu já tenho o meu já ali digitado. Eu só estou explicando para você como você vai fazer. Você vai digitar o código aqui, tá? Então eu vou fechar isso aqui e eu vou continuar aqui nessa aba aqui, ó, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é colocar as nossas constantes. Eu disse para vocês que nós usamos o indicador, né, Euro Invest. Então tá aqui ele, ó, tá? Então nós vamos, ele tá como constante. O que é uma constante, operador? Constante, né? Tudo que você, vamos supor que você colocar aqui como constante, o operador ele não vai ver dentro dos parâmetros, ele não consegue enxergar aqui, ó. Isso aqui dentro do input, todo operador ele vai enxergar zeragem, horário, né? Essas variáveis que estão aqui, aqui no caso dentro de funções, né? Dentro de funções, dentro dessa constante aqui, elas não são manipuladas pelo usuário, ela sempre vai ter esse mesmo valor aqui, ela nunca vai mudar, tá? Então, no código ela sempre vai ter esse valor. E o que a gente usar aqui dentro de input, o usuário pode alterar, né? Ele pode mudar, ele pode, aqui está, por exemplo, está 250 de gain, eu posso colocar 300, 500, o que eu quiser, né? Porém,
dentro de uma constante não é alterada, entende? Então vai lá. Então nós temos aqui dentro dessa a linha número 1 aqui, nós temos constante, tá? E nós temos o indicador aqui, os parâmetros do indicador Euroinvest, tá? E depois aqui, ó, na linha de número 9 até a linha número 20, nós temos a zeragem, tá? Eu quero que o robô pare de operar, se ele estiver operando até o meio-dia, no caso ele vai operar até, se eu colocar aqui para ele finalizar as entradas, tipo assim, eu quero que ele pare de colocar a ordem até o meio-dia, mas se eu tiver posicionado, eu quero que ele zera no máximo até as 17 horas, eu não quero ficar posicionado para outro dia, tá? Então a gente coloca isso aqui, tá? Horário de início, horário fim, a distância que eu expliquei lá no gráfico, tá? Que ele vai jogar e colocar essa ordem, ó, 30 pontos acima, né? Acima da máxima. Eu vou explicar isso aí abaixo. E a distância da grade vai ficar 100 pontos. Da primeira grade, segunda, terceira, assim vai indo, tá? E a quantidade máxima de níveis, eu coloquei aqui até 10, tá? E a quantidade de contrato, vamos colocar aqui um contrato, tá? Essa é a quantidade de contrato que nós vamos colocar. O gain tá de 35 pontos, ó. Gain, 35 pontos. O stop aqui tá 1000 pontos. Tá? Mas isso aqui é relativo, tá? Você pode alterar aí. O gain máximo do dia, o pessoal pediu muito isso aqui lá. Gain máximo do dia, 250. Perda máximo do dia, vamos colocar aqui 300, um exemplo, tá? Bateu, o que bater primeiro aqui, ele vai parar de operar, ok? Aqui nós temos as nossas variáveis, tá? Variáveis de controle, tá? Então vamos lá. Permitir a operação, tá? Essa variável aqui eu mudei ela, não está usando ela mais, tá? Esse bloqueio também não está usando, vou tirar, tá? Bloqueio não está usando, não estamos usando mais aquelas duas ali, eu fiz a alteração nesse código. Então nós temos aqui essa variável que vai receber o Euroinvest, tá? Ela é do tipo float, ou seja, real. Nós temos aqui sinal de compra e sinal de venda do tipo booleano, que é verdadeiro ou falso, tá? E nós temos aqui as nossas flags para armazenar, né, o nosso ponto de entrada. Aí eu preciso controlar onde que eu entrei. Eu vou travar a minha entrada, meu ponto de entrada. Então a buy executado e sell executado do tipo booleano. E nós vamos ter essas duas variáveis aqui, tá? Ó, preço fixado após a execução da primeira entrada. Então a partir da hora que eu entrei na operação, tá, a gente precisa fixar esse preço, ok? Então essas duas variáveis, que é a entrada da compra e a entrada da venda do tipo float. E aqui nós criamos um array para mim controlar os níveis de compra e venda, tá? É bem prático isso aqui, tá? Array aqui para armazenar essas posições nossas aí. E aqui nós temos a lógica do gatilho de controle, tá? Então sinal de compra, né, para mim comprar ou venda, o tipo booleano. Aqui a interação para fazer o contador nosso lá funcionar. E nós estamos usando aqui também o cálculo da divisão do candle, tá? do box lá. E aqui duas funções nós criamos. Essas funções aqui vão calcular o nosso resultado diário de gain ou loss, tá? Então tem essas duas funções. Funções sempre você vai colocar, tá? Sempre funções abaixo da var, tá? Aqui onde nós vamos colocar todas as nossas variáveis, as funções ficam aqui abaixo, tá? Antes aqui do beguinho, tá? Então as funções nossas ficam aqui. Essas funções aqui que vai controlar o nosso gain diário e o nosso stop diário também. Então veja bem, aqui na linha 55, ó, nós temos aqui a questão assim, ó, se o time for menor do que 0.2, então nós vamos, eu preciso zerar a minha buy executada, porque eu não tenho nada executado, então eu tenho que falar que é falso, tá? Então ela vai receber agora falso, tá? Eu tenho que zerar isso aqui no início do dia. Eu coloquei aqui, se o time for menor que 902, ele vai zerar ela, embora ela já é zerada no final do dia, tá? Mas isso aí acontece o seguinte, se o mercado abrir dando condição, ele já vai entrar. Então eu preciso que essa variável ela seja zerada para depois ela ser ativada, só depois que der o sinal. Tá? Então por isso que nós usamos essa questão aqui. Aí se a primeira barra, né, se
a barra corrente ela for maior que 1, então já tem uma barra pelo menos, aí ele vai fazer o seguinte, ó, então o P2 vai receber a máxima mais a mínima dividido por 2. Eu preciso calcular a metade do candle. Eu preciso, para mim comprar, eu preciso que ele esteja acima da metade do candle, e para mim vender eu tenho que estar a metade do candle abaixo, tá? E o sinal de compra no estocástico, ó, aqui nós estamos usando o estocástico, ó, estocástico 5 períodos, ele precisa ser maior ou igual a 50%. Se ele tocar no 50%, ele já é igual, ó. Então ele valida a nossa entrada. E para venda do mesmo jeito. E aí aqui na linha 71, ó, na linha 71 nós temos o euro invest, tá? Esse aqui, ó, aquela variável F euro vai receber lá o indicador euro invest, ó. E o sinal de compra é o seguinte, ó, o sinal de compra, se o euro F euro for maior do que o nível de entrada, o nível de entrada é 3.5, lembra? Ah, tá 4. Vamos colocar aqui 3.5 para ficar igual lá, tá? Se ele for maior que 3.5, vai validar a nossa entrada, ok? Vai validar a nossa entrada. E se for menor que 3.5, só que não pode esquecer, o estocástico tem que validar. O estocástico tem que estar abaixo de 50, tá? E aqui também tem que ser menor do que 3.5, tá? Ele tem que ser menor. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Se o meu gain diário, que é o meu máximo, é o gain máximo do dia, ou o loss máximo, né, que é a perca máxima, então ele vai, se acontecer, se eu tiver o meu resultado, né, do gain do dia, ou o loss do dia, ó, a perda máxima do dia, ele vai entrar aqui, ó, se for atingido qualquer um dos dois, ele vai entrar aqui e fechar a posição, ó, e cancelar a ordem pendente, tá? Vai fazer isso. Aí agora nós vamos executar as nossas entradas. Veja bem, aqui nós temos na linha 83, ó, se eu não tenho posição, se not has position, and eu não alcancei o meu gain diário, ó, not, né, não alcancei o meu gain diário, e também não alcancei, né, o meu loss, minha perda máxima, e eu estou dentro do horário, o meu time é maior que o horário inicial, tá, ó, e o meu time é menor que o horário fim, então ele vai entrar aqui, ó, e vai fazer o seguinte, ó, ele vai entrar aqui dentro desse begin na linha 83, 84 e finaliza aqui na 95, ó. Ele vai executar essa ação aqui, ó. Se o sinal for de compra, vamos lá olhar, ó, sinal de compra, estocástico é 5,50. Opa, estocástico está 5,50 e o preço está fechando acima da metade do candle ou box que seja, e o sinal é de compra. O sinal de compra, o euro está validando a entrada, então ele vai, ó, a entrada de compra vai receber a máxima mais a distância. Qual que é a distância? Mais 30 pontos, ó. Mais 30 pontos aqui, ó. Então ele vai jogar uma ordem 30 pontos acima, se der essa condição aqui, ó. Aí ele vai jogar uma ordem buy stop, tá vendo a ordem, ó? Ela entra, essa ordem buy stop, ela entra na frente do preço. Então eu preciso repetir ela, ó, a minha entrada, de novo, ó, né, buy stop, entrada da compra, ó, a máxima, mais 30 pontos, que é essa condição aqui. Aqui a gente repete de novo, mais 5 pontos, até onde eu aceito ainda pagar ainda, de spread, mais 5, ó, e a quantidade de contrato que a gente vai colocar, tá? Aí eu vou finalizar essa ação aqui na 89 e vou falar assim, ó, se não for compra, se não é compra, else, if é venda, né? Então é venda, fechamento menor que P2 e o sinal de venda, ele vai entrar aqui dentro, ó. Então a entrada da venda agora vai receber a mínima menos a distância, que é 30 pontos, certo? E a gente vai enviar uma ordem stop, ó, sell short stop, entrada da venda, depois a gente repete de novo aqui, menos 5, e a quantidade de contrato. Agora aqui, ó, nós já enviamos essas ordens. Agora eu preciso enviar as minhas saídas, né? Eu preciso enviar a minha saída, montar grade, tudo aqui embaixo. Então aqui, ó, aqui na linha 97, ó, após a execução da minha compra, nós vamos travar o ponto e geramos, né? E geramos os níveis com as ordens limite, tá? Então eu entro com ordem stop e depois eu tenho que posicionar com ordem limite. Então se eu comprei, por exemplo, eu tenho que posicionar as minhas reentradas abaixo da onde eu comprei.
Então, por isso que a gente vai usar a ordem limite. Então, veja bem, se eu estou comprado, né, ó, se esbolt, então ele vai entrar dentro desse beguinho aqui, ó, vai entrar aqui dentro desse beguinho e vai finalizar aqui, ó. Aqui nós vamos fazer o que? A minha buy, agora eu estou posicionado, não é falsa, tá vendo que ela recebe verdadeira, né? Então agora está executada, então agora é verdadeira. A minha entrada de compra vai receber o meu buy price. Para que isso? Eu preciso travar o preço onde eu entrei, tá? Então a entrada de compra agora vai receber meu buy price, e aqui nós vamos usar o for para a gente fazer até a quantidade de máximo de níveis que a gente vai usar, tá? Então veja bem, ó, eu uso o for aqui até a minha quantidade máxima, né, que eu vou permitir, que o usuário permitiu aqui em cima, ó, tá? Ele colocou 10, né? Então ele entra aqui dentro, aí ele vai fazer o seguinte, ó, o meu nível de compra, né, vai fazer essa interação aqui do contador, tá? Vai receber a entrada da compra menos as distâncias vezes o meu contador aqui, ó, tá? Ele vai incrementando aqui dentro desse laço aqui, tá? Então ele vai colocar um ordem limit e na realidade ele vai preencher todas, tá? Vai preencher todos os níveis, tá? E depois ele vai enviar uma ordem de cobertura do gain, que é o alvo, tá? E aqui embaixo ele vai enviar uma ordem de stop, ó, no meu buy price menos o stop. Eu vou repetir de novo, ó, buy price menos stop menos o meu offset, tá? E toda a posição que eu tiver. Se eu passar aqui dentro do SBOT, tá? Dentro aqui do SBOT, aí eu vou agora, se eu não estou comprado, eu poderia colocar aqui também, em vez de ser assim, ó, poderia ser assim, ó, um else, tá? Se eu não estou comprado, eu estou vendido, se eu não estou comprado, eu estou vendido. Aqui, ó, após ele enviar a ordem de venda, ele precisa travar, né? Eu tenho um passarinho aqui, hein, rapaz? Eu preciso travar aqui os níveis lá das minhas ordens, seu short limit. É a mesma coisa agora, porém, do lado ao contrário, porque a gente fez isso na compra, agora nós vamos fazer isso na venda. Nós vamos travar a posição que vamos passar a fazer a nossa... se agora eu estou posicionado na venda, foi executada, ela é verdadeira, e também eu preciso eu preciso travar o meu preço real onde que eu entrei, né? Então, ó, a entrada da venda vai receber o meu sell price, tá? A entrada da venda vai receber o meu sell price. Os níveis aqui eu vou entrar dentro do meu for aqui, a quantidade máxima, vou usar o contador aqui para fazer essa interação aí, e aqui a gente vai rodar, tá? Vou enviar a minha grade, tudo certinho, montar a grade lá tudo certinho com a quantidade que eu montei lá em cima. Vou enviar a minha ordem o meu alvo, tá? E o meu stop, tá? A gente vai enviar aqui. Aí eu passando aqui dentro do sold, tá? E eu vou entrar aqui no meu encerramento de posição, ó. Se o time é maior que zeragem, que nós colocamos lá 17 horas, ele vai entrar dentro desse beguinho aqui, ó, certo? Vai fechar a posição e vai zerar, né? Vai colocar aquela variável lá de compra executada como falso, que ela virou verdadeira aqui, ó. Aqui agora ela recebe falso para ele voltar ao ciclo de novo, ok? Aí chegamos no final aqui da nossa automação, tá? Aí o que você vai fazer agora? Você vai vir aqui, ó, e vai salvar. Você vai colocar o nome, né? Você vai vir aqui nesse disquetezinho aqui, ó, e vai clicar para salvar. Tá, então o que você tem que fazer? Você vai salvar, né? Você vai clicar aqui para salvar, no meu caso eu já salvei. Vamos lá, eu vou passar passo a passo aqui para você copiar o código. Então aqui é o seguinte, ó, na linha 1 vou passar devagar e para você copiar. Não esqueça de dar o seu like aí, meu jovem. Sucesso para todos vocês. Mais essa automação aqui, tá? Vou rodar ele aqui devagar para você copiar. Linha 1 até a linha 30. Agora da linha 28 até a 57. Depois da 55 até 84. Da 83 aí até a 110. Da 110 aí até o final na 134.
Beleza, pessoal? Terminamos aqui. Sucesso para você. Não esqueça de dar seu like. Dá uma força pra gente lá no PEC, pessoal. Esses automação, indicador, vai estar tudo lá. Beleza? Valeu!